Brasil, 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 Brasil. Never open mind. Bastardos do Brasil. Meu Brasil brasileiro, vamos tentando renovar o nosso meio. Dando continuidade à nossa rúbrica do metal brasileiro aqui no Eclipse Metálico, hoje tenho o prazer de receber o baixista André Melhado, da banda thrash metal Waslon. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Gustavo. Fala, Headbangers. Vocês completaram este ano 20 anos desde a formação. O primeiro álbum foi há 7 anos atrás, não é? Isso, exatamente. Mas eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes de Portugal um pouco da trajetória da banda, pontuando aí as principais mudanças e conquistas até aqui. Bom, a banda começou em 97 com o Francisco, baixista, e o Fernando, o baterista. E eles começaram a banda numa brincadeira, tocando covers, tal, e a coisa foi crescendo. Chegou um momento que eles tinham gravado algumas demos e resolveram gravar um álbum, né? Na verdade, assim, o primeiro álbum, ele é uma junção de duas demos.
Aham. E o resultado ficou bom, então conseguiram equilibrar as duas demos e lançaram como um álbum, né? A gente conta até o nascimento da banda a partir do primeiro álbum, né, em 2010, Time to Rise. E depois disso? Então, a banda fez muitos shows aqui no Brasil. Na verdade, foi em 2011 que a banda resolveu fazer a turnê na Europa. Foi por acaso nessa época que a banda passou em Portugal, Espanha, alguns países, né? E eu ainda não estava na banda, mas também, assim, sei que a turnê foi organizada pelo Alexandre, né, baterista do Andraus. Ele trabalha com esse intercâmbio aí com as bandas. Daí a banda continuou, né, fazendo shows aqui no Brasil e tudo. No ano seguinte a banda foi e fez mais uma turnê, creio que já do disco Evolustruction. E dessa altura vocês acabaram lançando um single do Evolustruction, que inclusive tem algumas músicas ao vivo, né? Na verdade foi um DVD. É um DVD onde tem vídeos dos vídeos que foram lançados, né? O Destructive Vision, né? Até o nome. Isso é depois. Sim, como o Evolustruction. Ele tem os vídeos e tem alguns lyric vídeos. Entendi. Né? Na verdade, é um formato em vídeo do Evolustruction. Entendi. Né? E depois disso vocês lançaram mais recentemente, né? No ano passado. Sim, como a banda tinha lançado Evolustruction, já tinha ido fazer a turnê. Quando lançou o Destructive Vision, foi quando eu fui chamado. Né? O baixista Francisco ele não podia viajar, e aí eu fui chamado para fazer essa turnê. Fui pego completamente de surpresa. Né? Você já tinha alguma história com música, com bandas? Sim, já toquei em algumas bandas aqui, com bastante bandas inclusive. Só que eu trabalhava em frente ao Silvano. Né? Trabalhava na mesma rua e tal. Um dia eu saí para fumar um cigarro e ele me chamou: cara, a gente tá precisando de um baixista para tocar a turnê, tá afim? Eu falei: é óbvio, né? Claro, tô afim. Eu já gostava da banda, né? Eu já tinha conhecido o Osmo. E aí o que aconteceu foi que eu fiz a turnê. Quando eu voltei pra cá, o Francisco falou que não ia mais tocar na banda. Então eles me chamaram pra ficar. E se você assumiu a definitiva? Ok. A gente falou na Time to Rise, né? A faixa título do debut. É um tema assim que acabou se tornando um clássico do thrash nacional. Tema que a banda toca até hoje, ao vivo. E sempre com uma ótima resposta do público. Pra você, a hora da ascensão continua pertinente nos dias de hoje? É legal você ter falado da Time to Rise, que eu gosto muito dessa música, eu gosto bastante desse disco, né? E realmente é um ponto forte na apresentação, uma música que ficou assim, né? A gente tem tentado encontrar algumas músicas que para formar exatamente um set list assim, clássico assim, né? Então a gente tenta sempre tocar algumas músicas como a Time to Rise, Purgatory. A gente agora está iniciando com a Underworld of Aggression, então acho que são músicas que bem caracteriza momentos do show, né? Underworld começa o show, Purgatory no meio, Time to Rise geralmente fecha. Não sei se é bem uma busca de ascensão assim, mas a gente tenta melhorar o processo de composição, de apresentação. A gente está sempre tentando lapidar e melhorar isso, né? E falar em evolução, a faixa título do segundo álbum que vocês lançaram, a Evolustruction, também, né, como eu referi aqui há pouco, também, na minha opinião, é um clássico já. Eu particularmente adoro essas expressões criadas conjugando dois nomes diferentes. A evolução do homem em sociedade sempre leva à destruição? Essa é a mensagem da música? Eu creio que isso foi uma coisa para se pensar. Né? A banda nunca fala uma coisa como sendo a verdade absoluta. Sim. Então ela joga no ar a informação para que as pessoas pensem, né? E tentem evitar o que for pior, ou no caso manter algum caminho que seja um caminho que ele acha interessante e tal. E questionar também, né? Sim, é sempre uma ideia fazer uma letra que as pessoas pensem, né? E a gente tenta evitar um pouco assim os temas já muito usados no metal, assim, então a gente tenta evitar um pouco isso, né? Olha, ao escutar as vossas músicas, bandas como Testament, Megadeth e até Metal Church me vem à mente, que é até natural para uma banda thrash. No entanto, a sonoridade do Ozone também apresenta personalidade própria. Como vocês fazem para se diferenciar num estilo tão concorrido como o thrash metal? Bom, Metal Church agora é nova. Acho que é pela voz, alguns agudos da voz. Cada pessoa... E Metal Church antigo. Cada pessoa enxerga de uma forma, né? Já falaram que o Silvano parece o Alice Cooper.
sabe? Muito diferente. Bom, eu acho que assim, as influências, elas ficam bem evidentes, né? Só que eu acho que fica... no caso Testament, que você falou, eu acho que é uma que fica evidente. Uma banda que todo mundo gosta, no Ozlon, né? O Metallica. Cada um tem uma tendência, assim, do thrash que tende um pouco mais, né? Eu gosto bastante das músicas dos thrashes da Europa, né? Sodom, Destruction, Creator, Exodus eu gosto bastante. E cada um ali tende pra uma coisa. O Silvano gosta bastante de Merciful Fate, eu também, né? Então a gente tenta levar um pouco pra esse lado do Merciful Fate, né? King Diamond, Merciful Fate. Mas assim, sobre a música do Ozlon soar como o Ozlon, vai muito do jeito que a gente toca. Então a gente tenta explorar as qualidades que a gente tem, acaba soando o Ozlon, né? Legal. Olha, o último álbum, né, a Near Life Experience, lançado no ano passado, acabou consolidando o Ozlon como uma das principais bandas de thrash no Brasil na atualidade, né? Inclusive foi um dos meus destaques pessoais no Top 10 do Metal Open Mind. Foi também o primeiro álbum que você gravou com a banda. Sim. Como foi essa experiência? E na sua opinião, quais são as principais diferenças entre esse álbum e os dois anteriores em termos de sonoridade? Bom, como a gente queria consolidar o estilo do Ozlon, né, a gente já tinha 2 discos que, ao meu ver, são um pouco diferentes, né, o Time to Rise mais direto, Evolustruction um pouco mais técnico. A gente tentou fazer uma média dos dois na parte técnica, né? Então a gente manteve aquela ideia das letras, de falar de assuntos que fizessem as pessoas pensarem um pouco. E bom, eu posso falar da parte do baixo, né? Eu gosto daquela sonoridade mais old school, né? Rickenbacker e tal. E talvez seja uma grande diferença do disco, né? De sonoridade. Mas assim, foi uma ideia fazer um disco direto também e que tivesse um pouco de técnica, a parte técnica do Evolustruction. Então foi uma mesclada dos dois, vamos dizer assim. Vamos então ouvir agora o tema Underworld of Aggression do Ozlon, faixa de abertura do álbum A Near Life Experience, lançado no ano passado.
Olha, meu primeiro contato com a banda ao vivo foi no Festival Maximus do ano passado, quando vocês fizeram um grande show no palco Thunderdome. Que recordações você guarda desse evento? Bom, a gente foi pego bastante surpresa quando a gente foi convidado, porque a gente estava tocando na Europa. A gente estava na Alemanha, na casa de um brother, assim, num day off. E aí o Fernando virou pra gente e falou: cara, a gente vai tocar num festival lá e vai ter o Marilyn Manson, vai ter o Rammstein. Foi a primeira edição, né, do Maximus, então assim, a gente não sabia o que era. A gente só falou: pô, legal, né, ser convidado pra tocar num festival grande, assim, porque essas bandas são grandes. Sim. Né? Não somos grandes fãs do Rammstein ou do Marilyn Manson, né, mas assim, de cara, pô, vai ser um show legal, né, vamos tocar, demorou. E no dia a gente foi muito bem tratado, isso, cara, a organização de lá é muito legal, né, a gente tinha um camarim com toda a comodidade e tal, tudo foi explicado pra gente, então a gente teria 30 minutos pra tocar. Né, a gente passou o som um dia antes, então isso é uma coisa que não é normal acontecer num festival menor, né, ou numa apresentação normal da banda. Mas assim, o que foi legal foi justamente chegar lá e dar um recado em 30 minutos, né, quem tava lá curtiu. A gente gostou bastante, né, equipamento bom, palco bacana, né, então... Sabe que na edição deste ano eu tive lá e o palco, esse Thunderdome, estava bem maior esse ano e o espaço maior, mais público do que quando vocês tocaram na primeira edição, só que estava um pouco mais longe dos outros palcos, então teve essas diferenças e eles também focaram mais no hardcore e, que eu achei positivo, colocaram algumas bandas nacionais nos palcos principais, quando na primeira edição só ficaram nesse palco separado. Então é um festival interessante, espero que continue, né? Acho que teve mais público nessa segunda edição, então é sempre bacana que os produtores desses mega eventos se lembrem das bandas, né? A gente tem tanta banda boa aqui no Brasil, né? E como vocês aí, que dão uma oportunidade de tocar para mais gente que de outra forma não conheceria vocês, né? Na verdade, assim, você falar agora que as bandas nacionais, né, as bandas brasileiras tocaram nos palcos grandes, pra gente é uma felicidade, assim, porque o que aconteceu lá quando a gente tocou já foi muito bom. Então se a condição para as bandas brasileiras melhorou, a gente ficou feliz com isso. Legal. Olha, depois disso eu assisti a apresentação do novo álbum no Espaço Som, em abril passado. Com vocês dividindo um palco com a banda de death metal alemã Divide. Aliás, aquele show foi o pontapé de uma tour nacional de quase 20 datas aqui, que vocês fecharam no mês passado, certo? Sim. Quais são os planos para o último trimestre desse ano? Então, a gente fez a turnê com a banda Divide, que era uma banda que a gente conheceu na Alemanha. Os caras, a gente pegou amizade com eles, a gente fez uma turnê com eles na Rússia. Uma turnê pequena na Rússia. A gente já tinha tocado num festival que eles são organizadores, né, o Meltdown, na Alemanha. E quando a gente estava finalizando essa tour que a gente fez com eles na Europa, a gente tocou com mais uma banda, que é o Turbo Warrior of Steel, uma banda da Bélgica. Então a gente fez acho que umas 5 ou 6 datas com eles, Bélgica e França. E a gente pretende trazer eles agora no final do ano. Né? Então a gente vai fazer o mesmo esquema da turnê com o Divide, só que vai ser com o Turbo Warrior of Steel. E creio que vão ser umas 16 datas. Legal. Isso vai começar, creio que logo nos primeiros dias de novembro. A gente vai soltar a nota disso. Eu sei que vocês iam fazer uma tour pelo leste europeu, mas foi adiada para o ano que vem, né? Sabe dizer o motivo? O que aconteceu? Então, todos a banda trabalham, né? Então assim, não é fácil pra gente pegar e sair daqui dos trabalhos, né, paralelos, e a gente ir pra Europa pra tocar. A gente tem às vezes a oportunidade de fazer muito mais shows ao ano, só que por conta desses trabalhos paralelos, a gente às vezes não consegue. Legal. Cara, você conhece alguma coisa da cena underground de Portugal? Não conheço. Não conhece? Tem que conhecer, hein? Tem coisas boas, hein? Eu vou aceitar umas sugestões. Preciso conhecer a cena de Portugal. Na verdade, como eu não fui para Portugal, o Oswald foi a primeira tour, mas eu não fui. Então, esse deve ser um dos grandes motivos de eu não me aprofundar na cena de Portugal. Sim. Mas eu tenho uma vontade muito grande de conhecer o país, né? E provavelmente conhecer
as bandas também. Legal. E que bandas do Brasil você indicaria para os fãs de Portugal? Bom, tem bastante banda, né? Vocês não estão me vendo aqui, mas eu tô com a camiseta do Jack Devil. Ah, legal essa É banda. uma banda do Maranhão, são amigos, né? Eu gosto bastante do som deles. Bom, a gente tem boas bandas aqui, vai ser uma injustiça eu ficar faltando alguma aqui, né? Seriam muitas bandas pra eu falar. Mas o próprio Machinage, acho que é uma banda muito legal. Bom, Violator, acho que já consagrado, né? Nervosa. As meninas também estão detonando aí. O que mais que posso falar? Eu gosto do Blast Trash. Tem uma banda nova, bom, já que a gente tá falando pra portugueses, tem uma banda Cemitério. Ah, Cemitério. Cemitério é uma banda de death metal, do meu amigo Hugo, né? Já toquei com ele em algumas bandas. E aborda temas de terror, essas coisas. Legal. É uma banda bem legal. Legal. A propósito, o disco de vocês tem distribuição lá fora? Lá na Europa? Sim, a gente tem a Punishment 18 na Itália, né? E eles distribuem lá na Europa. E aqui no Brasil, o A Near Life foi lançado pela Shinigami, né? Shinigami Records. Mas lá fora eles vão encontrar pela Punishment. Legal. Bom, acho que é tudo. Deixo aqui um espaço para suas considerações finais e também uma mensagem aos ouvintes do Eclipse Metálico de Portugal. Bom, de cara eu agradeço aqui, Gustavo, né? A oportunidade de falar com a galera de Portugal. Né? Mandar um abraço a todos os gajos lá de Portugal. Eu tenho muita vontade de conhecer o país, né? Espero que a gente possa fazer uma apresentação no próximo ano, quem sabe. Né? Eles têm muitos festivais, principalmente no meio do ano, que é época que o clima é melhor, tem muitas festas, então acontecem muitos festivais assim underground. Eu tive a oportunidade de conhecer o Thiago, do Barrocelas, o Sandro, que também trabalhou lá, mas o Thiago é um dos donos lá do festival, né? Um cara, gente boa demais. Mandar um abraço pra ele, Thiago. Bom, espero ver vocês, né, algum dia, né? Como eu entrei na banda há 3 anos, não tive a oportunidade de conhecer Portugal, então espero encontrá-los algum dia. Esse foi o papo com o baixista André Melhado dos Thrashers Woslon, aqui de São Paulo. Para finalizar a rúbrica de novembro do Bastardos do Brasil, um exclusivo do Metal Open Mind para os ouvintes do Eclipse Metálico em Portugal, vamos ficar com Unleash Your Violence, mais um ótimo tema do álbum A Near Life Experience do Woslon. Em dezembro eu regresso com mais um destaque do cenário underground do Brasil. Fiquem bem, horns up e até lá! Open mind.